A Grande Verdade. Entrevista. É com muita honra que a gente recebe aqui sociólogo, cientista político, escritor, professor universitário, senador, foi ministro das Relações Exteriores e ministro da Fazenda e presidente da República, ninguém menos do que Fernando Henrique Cardoso, que já deve estar nos ouvindo. Ouvindo e ouvindo. O senhor está em quarentena, presidente? Relativo, estou em casa, estou escrevendo. Está escrevendo, trabalhando, tem se exercitado? Como é que é a quarentena do Fernando Henrique Cardoso? Primeiro é chato, né? Porque você não pode sair, ficar em casa e tal. Eu vejo só pouquíssimas pessoas e às vezes dou uma volta pela cidade para sentir o ar das coisas, né? Mas, enfim, visto tudo tragédia por aí afora, tanta gente andando sem máscara e tanta gente morrendo, é triste, né? É verdade. Para vocês estão jovens ainda, isso não é nada. Mas para mim é chato, porque eu vou fazer 90 anos no ano que vem. Aliás, esse ano. Este ano, né? É uma perda de tempo grande, né? Presidente, esse aqui é um programa jovem, é uma rádio jovem. A gente costuma dizer que não é uma entrevista, é uma conversa que a gente tem com as pessoas que conversam com a gente aqui. Estão nesta mesa aqui o jornalista Cláudio Tognoli, o Paulo Tadeu. Direto de Brasília está o Marcelo Vitorino, que é especialista em marketing político. E a gente vai começar um papo com o senhor agora. Eu vou começar pelo Tognoli, que conhece bem a sua obra, já leu vários dos seus livros. Cláudio Tognoli quer começar? Pode falar, Tognoli. Presidente, uma honra falar com o senhor e queria lembrar o último artigo mensal em que o senhor escreveu que seria uma temeridade e uma ruptura no governo Bolsonaro. O senhor defende uma reeleição do Bolsonaro? Não defendo, não. Eu sou contra o governo Bolsonaro, mas eu acho que a nossa experiência com impeachment não tem sido uma experiência muito positiva, porque os que sofrem o impeachment acusam aqueles que foram a favor de ruptura da democracia, não sei o que e tal. No caso do Bolsonaro, é melhor ter um pouco de paciência e esperar que o tempo se esgote e que haja um candidato capaz de vencer. Por que o senhor é contra o governo Bolsonaro? Eu acho que é um governo que não tem rumo claro e, querendo mais, ele faz frequentemente declarações que são contrárias ao meu espírito. Eu sou uma pessoa de formação democrática, acho que tem que respeitar as instituições. Eu sei que ele respeita, no limite ele respeita, mas, de qualquer maneira, ele faz declarações que são arriscadas, né? Então, eu não vejo que seja um governo, digamos, que possa levar o Brasil a um progresso. Fora disso, eu tenho a sensação, pode ser que seja engano meu, eu não conheço o presidente Bolsonaro, nunca ouvi, não me lembro de ter visto. Ele me atacava muito quando eu era presidente, mas eu não levava a sério. E ele era deputado, qualquer coisa assim, mas eu não o conheço pessoalmente. E também não quero fazer injustiça de julgar pessoas que eu não conheço. Mas tenho a sensação de que ele perdeu o contato com o mundo. Isso para o Brasil é grave. Quer dizer, você tem que saber o que está acontecendo no mundo, mas não é saber lendo o jornal. Você pega o telefone e fala com os dirigentes do mundo. Eu fazia isso. O Brasil tem presença suficiente para dotar o seu presidente de poder, e pelo menos de liberdade, para falar com os donos do mundo. Eu não vejo que o presidente Bolsonaro tenha esse tipo de atitude, nem mesmo com relação à América Latina, muito menos com os Estados Unidos, com a Rússia, com a Alemanha, com a Inglaterra. Eu acho isso uma pena para o Brasil. Presidente, boa tarde. Eu tenho uma pergunta para o senhor que tem a ver com 2018 e 2022. Em 2018 a gente viu um eleitorado que praticamente reclamou muito da esquerda. O PSDB, dentro da minha visão, ele sempre foi considerado um partido de centro-esquerda. Agora, com o PSDB sendo presidido pelo Dória, a gente continua seguindo um partido de orientação centro-esquerda para 2022? Ou o senhor acha que ele vai ficar mais centro ou mais à direita? Eu tenho a impressão que aqui no Brasil a tendência de convergir mais para o centro e às vezes olhar para a direita, mais que para a esquerda, né? Não é a minha posição, mas é o que eu vejo que a realidade brasileira leva a isso. Eu não sei, mas isso sempre depende de quem são os candidatos, qual é a pessoa. A nossa política, você depende muito do líder, quem é o que vai representar qual partido, nem qual partido, mas qual segmento da sociedade no embate político. O Brasil é um país de jovens. Se você não falar de uma maneira que os jovens te entendam, não adianta muito. Então, eu acho que isso são coisas que contam, talvez até mais do que a orientação ideológica do candidato.
E eu não vejo nesse momento, eu sei que existem candidatos aí, vários, né? Mas eu ainda acho que o presidente Bolsonaro leva alguma vantagem em termos do seu relacionamento com a população. Ele conhece, ele é presidente, ele pertence a um setor do Rio, né? Mais ou menos a classe média do Rio. Isso tem peso, né? Eu não sei se os candidatos que vão se apresentar para a disputa com ele, se terão alguma característica que permita a eles representar um segmento mais amplo do Brasil. Presidente, como é que a gente sai desse clima de polarização que a gente está vivendo, essa radicalização que a gente está vivendo? Existe uma fórmula ou existe alguém que o senhor indicaria para ajudar a gente sair dessa situação? Isso está acontecendo no mundo todo, não é só aqui. Veja nos Estados Unidos. Eu nunca imaginei de assistir, que vi pela televisão, o Capitólio sendo invadido. Né? Houve também uma radicalização do presidente Trump nos Estados Unidos, que incentivou esse tipo de atos. Enfim, existe no mundo hoje uma polarização grande. Agora, eu não acho que isso corresponda ao sentimento médio das pessoas no Brasil. Se houver algum candidato, algum líder aqui no Brasil, que tenha vitalidade, vigor suficiente para tocar na mente e no coração das pessoas de um modo sensível, não vejo por que tal polarização. Vou dar um exemplo. Eu vivi, muito, infelizmente, a única vantagem de ser velho é que você se lembra da história, né? O tempo de Getúlio era um tempo difícil. Minha família era muito ligada, tinha tios, primos, tudo ministro, não sei o quê. Bom, o tempo de Getúlio pessoalmente não polarizava, ele não era no estilo de acirrar, pelo contrário. O governo era acirrador. O momento em que ele era circunstância é muito negativa e tal. Mesmo o Marechal Dutra não era uma pessoa de ódios e coisas assim. O Jânio já era uma pessoa mais audienta, que gostava de provocar, não sei o que e tal. Na média no Brasil, eu acho que prevalece muito mais o espírito de convergência que o espírito de polarização. Mas nós vivemos um momento de polarização. O presidente Bolsonaro polariza com muita frequência, né? Eu acho que como é que você pode sair desta? Tem que encontrar alguém que, ao mesmo tempo, seja capaz de dar rumo ao país, mostrar que tem peso, tem força, capacidade de ação, e que não pense o tempo todo contra alguém. Né? Juntar as forças, não dividir. Eu acho que isso é o principal. Se nós tivermos um candidato capaz de agregar, tem chance de ganhar, não é dúvida. O senhor vê esse nome hoje em dia? O senhor apontaria um nome aí, ou alguns nomes? Alguns nomes é possível. Tem o governador de São Paulo é uma pessoa que é candidato, provavelmente, né? Não sei se é, mas tem pinta de vir a ser candidato. E ele agregou aqui em São Paulo. O Luciano Huck é candidato. E tem capacidade de falar com o povão, que é uma coisa importante. Né? O Luciano Huck já confirmou que é candidato? Quem? O Luciano Huck ele não confirmou ainda, né? O senhor sabe que ele vai ser... Ninguém vai confirmar até a hora que seja necessário, né? Mas me parece que sim, tem uma possibilidade de vir a ser candidato. Em geral, quem são os candidatos? Ou é um líder popular, como o Lula, que vem com energia, com força, vem de baixo, mas com força, ou é um governador de grande estado. Né? Em geral, é assim que acontece. Eu vejo que o governador de Minas, no Rio de Janeiro, tem uma situação difícil. O de Minas é uma pessoa mais tímida. Né? Eu gosto do rapaz do Rio Grande do Sul, que é governador do Rio Grande do Sul. É bom. Eduardo Leite. Será que ele vai ter energia suficiente? Quer ser? Não sei se ele quer ser. Né? Vejo o governador de São Paulo e vejo o Huck. São as pessoas que têm mais possibilidade, nesse momento, de se contraporem ao Bolsonaro. E eu não costumo ter como característica menosprezar o adversário. O adversário é forte, ele é presidente da República, ele tem poder, ele fala de uma maneira aberta com certo setor da população. Enfim, é preciso ter alguém que tenha uma narrativa que leve ao entusiasmo do povo ao redor deste alguém. Não serão partidos, no Brasil as coisas não funcionam dessa maneira. Não são partidos que entusiasmam, são pessoas que entusiasmam. As pessoas representam ideias, simbolizam ideias, né? Então, eu acho que isso tem chance de que apareça ainda um desses que eu mencionei. Acho difícil que haja um novo, que de repente surge. É mais difícil, não existe na política um fenômeno assim, um rojão que vem do espaço etéreo.
Lula não foi rojão, ele veio vindo, né? Então, o que eu vejo hoje são isso aí. O senhor não acredita na possibilidade do Ciro Gomes vir a ser presidente? Não, o Ciro falou, esquecimento meu. O Ciro tem capacidade de falar, e fala com jovens. Enfim, eu conheço razoavelmente o Ciro. Ele é capaz de se dirigir, sobretudo aos mais jovens. Eu creio que ele salta um pouco de posições, para o meu gosto, né? Mas, enfim, ele está nesse par, não há dúvida que está no par. Quanto tempo que quer ser candidato? Né? Ele tem essa capacidade que é importante, tem palavra, tem voz, fala forte. Isso conta no jogo político brasileiro. Presidente, o senhor ficou famoso mundialmente no mundo acadêmico quando escreveu a teoria da nova dependência. E tantos anos depois, eu pergunto para o senhor, qual que é a nova dependência que atrela hoje a América Latina em geral e o Brasil em particular? É mesmo do meu tempo, né? Quando eu escrevi sobre esses temas aí. Nós não temos ainda nem a capacidade, nem a criatividade tecnológica necessária, nem o peso da economia suficiente para poder contrapor-nos aos grandes países do mundo. Então, eu acho que existe uma relação, que é uma relação, mas não é, quando eu escrevi isso de dependência e desenvolvimento, a minha ênfase não era na dependência, era na mudança da forma de dependência com o desenvolvimento. Então, ao dizer o que eu acabei de dizer, eu não estou condenando o Brasil à sua inexpressividade, não é isso. Eu acho que nós já temos condições de ter uma visão mais expressiva. Qual é a nossa riqueza aqui? O meio natural, o meio ambiente. Nós sempre tivemos uma posição muito clara nessa matéria. O outro é que nós somos um país policultural. Aqui, embora exista preconceito, etc., há muitas raças misturadas, há um sentimento de mistura, que é um valor também no mundo atual. Então, você juntando essas características nossas, não são exclusivamente nossas, mas algumas dessas características, eu acho que é possível que o Brasil tenha uma projeção mais forte. Mas ainda assim, nós somos inequivocamente países que dependem da influência dos outros países. Todo país depende um pouco da influência ali. Agora, depende como? Depende da posição de comando ou de obediência. Nós temos pouca ação de comando, nós temos alguma. E nós temos bastante na América Latina, e na África também, enfim, no chamado antigo terceiro mundo. Bom, nós temos que exercer aquilo que nós somos. Né? Eu acho que nós temos que não fechar os olhos para os países correspondentes a nós, da África, da América Latina, onde ele seja, e ao mesmo tempo ter um pensamento aberto ao mundo, quer dizer, com criatividade, com desenvolvimento tecnológico, ciência na frente, preservação do meio ambiente, adotar esses temas que são da modernidade, valorizar mais as gerações mais jovens. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que num país como o Brasil não deveria ser mais dirigido por pessoas mais velhas. Eu, por exemplo, há muito tempo que eu tenho consciência da minha limitação e acho que tem que passar o bastão para a geração mais jovem. A geração mais jovem do Brasil tem feito muita coisa, tem capacidade. Acho que nós temos que apostar mais fortemente nessa capacidade para sair da situação na qual nós encontramos todos e certa perplexidade. Nós não conseguimos realmente nos atualizar, por exemplo, no que é atual, moderno no mundo, no desenvolvimento tecnológico que existe no mundo de hoje. Nós sempre chegamos um pouco depois. E temos que chegar na frente. Nós temos uma pergunta da economista Francine Mendes, que participa aqui do programa. Pode soltar, Leandro, por favor? Olá, presidente. Nós sabemos que um dos maiores legados do seu governo foi estabilidade econômica e controle da inflação. Somente no acumulado de 2020 tivemos um aumento de 23,12% no IGPM. Será que agora, com essa política monetária tão expansionista, devemos ter esse fantasma nos assombrando novamente? Não é. A inflação que eu vivi foi uma inflação violentíssima. Os preços subiram todos os dias e tal. Agora, é claro que a situação no Brasil atual é uma situação que induz ao custo de vida subir, aumentar os preços com certa velocidade. Tem chance sim. Por quê? Porque, basicamente, quando acontece a inflação? Acontece quando as finanças do governo não estão em ordem. O grande motor da inflação
a desorganização da finança pública. Nós não estamos numa situação desse tipo aqui ainda, mas existem sinais nessa direção. A nossa dívida é elevada, nosso orçamento é muito amarrado, agora estão tendo limitação, está o teto orçamentário, e nós temos, na verdade, gastos crescentes para fazer frente a entradas que não são crescentes também em proporção. Isso é perigoso. Eu acho que é um momento de alerta. Eu imagino que aqueles responsáveis pela nossa situação econômica devem estar olhando para isso, mas eu não creio que nós estejamos na iminência daquilo que eu vivi, que era a hiperinflação, inflação galopante. Nós estamos bem longe disso. Bem diferente. Presidente, a gente olhando assim em retrospecto, lembramos aí o senhor mesmo citou o Collor, que foi eleito com aquele discurso do caçador de marajás, o Lula, um populista, o Bolsonaro é um populista da direita, e o senhor está meio ilhado ali no meio desses presidentes. O senhor foi um ponto fora da curva nessa história e enfim, fez as realizações que todos sabemos. Até agora foi o único que nem foi preso e nem sofreu impeachment. Tem isso também. Como é que a gente escapa dessa armadilha do populismo, hein, presidente? Como é que a gente ensina o eleitor a votar melhor? Por isso que eu comecei falando de liderança. Porque se você não tiver líderes capazes de explicar de uma maneira clara ao país o que acontece, a coisa não vai. O que aconteceu no meu tempo quando eu fui ministro da Fazenda e depois? Bom, eu tomei a decisão de dizer coisa ao país, pedir apoio ao país, explicar um pouco ao país por que tem inflação, por que tem isso, por que tem aquilo, para você ganhar o apoio da população, né? Eu acho que aqui no Brasil nós temos muita possibilidade de encontrar pessoas capazes de explicar à população. E quando você vai pedir para ter austeridade, é uma coisa desagradável. Ninguém gosta de austeridade, todo mundo gosta de gastança, bonança, expansão, mas não dá, porque tem custo, e o custo quem paga é o povo, né? Então eu acho que aqui nós vamos ter líderes mais realistas, que não tenham medo de dizer a verdade ao país, falar com o país com franqueza, e falar de uma maneira que o povo entenda. Eu acho curioso, que é mesmo no meu caso, como sou professor, não sei o quê, no mundo afora, doutor disso, daquilo, mas eu nunca fui assim. Eu sempre falei de maneira direta, de maneira clara, o que eu acho. Nunca tive muita palavra para explicar, não precisa. Tem que dizer diretamente, né? Não pode ser como o atual presidente, que não tem noção de... Dá a impressão, não sei se ele é assim, mas dá a impressão dele não saber, está um pouco confuso na sua função. Ou então o ministro da Fazenda que parece que ele sabe tanta coisa que ele se engula com tanto saber. Então a gente tem que ser uma coisa mais simples, falar com o país, dizer como é que estamos. Ninguém faz nada na vida pública se você não for capaz de ter apoio. Esse apoio, quando ele vem só da classe dirigente economicamente, é bom, mas não é suficiente. Você tem que explicar ao país qual é o problema do país, do seu país, seu problema, seu emprego. Agora no Brasil, quem quiser ter voz tem que falar de emprego, porque as pessoas estão com falta de emprego. Agora tem que falar da pandemia, a maneira como está sendo gerida essa pandemia é correta, é incorreta, enfim, tem que entrar na discussão daquilo que interessa ao povo. E eu acho que os nossos políticos ficam pensando muito, eu falo isso, eu sou professor de teoria política, não sei o quê, mas não tem que falar de teoria política, não tem que falar das coisas diretas. É o transporte, é o emprego, é a habitação, é a vida das pessoas, o dia a dia de cada um. Se você não tiver um líder capaz de expressar o dia a dia das pessoas, como é que esse líder vai enfrentar a eleição? Não pode enfrentar que perde, pegou o demagogo, vai lá e leva com facilidade. É um populista qualquer que diz que tudo é fácil. É mais fácil para o populista levar a massa do que para alguém que queira ser minimamente racional. Mas isso não quer dizer que o populista tenha razão. Isso quer dizer que você tem que juntar a sua suposta racionalidade à capacidade de sentir junto com o povo. Se você não sente junto com o povo, está perdido. Bom, presidente Fernando Henrique Cardoso, eu queria agradecer muito o seu tempo, a sua agenda aí. Não tenho palavras aqui para agradecer e retribuir esse tempo que o senhor dedicou a gente. Espero que o ouvinte da Energia 97 tenha gostado dessa entrevista tanto quanto a gente aqui no estúdio. Deixa um minuto para falar o que o senhor quiser aí, presidente. O senhor está lançando algum livro? Está trabalhando bastante? Estou trabalhando bastante, estou escrevendo. Eu vivo escrevendo livro, né? Não tenho o que fazer, escrevo livro. Né? Agora estou fazendo uma espécie de balanço do que aconteceu com a democracia no mundo e no Brasil e o que precisa fazer para ela continuar
vibrante, se é que ela é vibrante, né? Então eu li bastante vários autores americanos, europeus que escreveram sobre o tema, muitos brasileiros também. Estou escrevendo, já praticamente terminei. Enquanto houver essa pandemia aí, que eu vou fazer? Fico em casa e, em vez de ficar sem fazer nada, eu leio um pouco e escrevo. Tá certo. Muito obrigado, presidente. Agradeço a você. Foi muito prazer falar com você. Muito obrigado. A honra foi nossa. Muito obrigado. A grande verdade.